Capitalismo comercial, mercantilismo, sistema colonial, Estado absolutista e sociedade estamental. Grosso modo, essas foram as características básicas do sistema econômico, político e social dominante na Europa Ocidental entre os séculos XVI e XVIII. Sistema que ficaria mais tarde conhecido como Antigo Regime. O absolutismo, com seu soberano autocrático, constitui a marca política mais visível desse conjunto e, de certa forma, o simboliza. É justamente o absolutismo que será o tema central desse vídeo. Esse vídeo é o quinto e com ele fechamos essa playlist com os principais aspectos sobre a Idade Moderna. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab, como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Esse sistema, que durou aproximadamente 3 séculos, não constituiu um simples momento de transição entre as formas de organização política do período medieval e o Estado burguês, que emergiria com a Revolução Francesa em fins do século XVIII. Foi, antes, um Estado duradouro, centralizado e forte, cujas primeiras manifestações sob a forma de monarquia nacional estudamos em vídeos anteriores. Durante a Idade Média, como vimos, o rei era apenas entre os senhores feudais. A nobreza lhe devia voto de vassalagem, mas dentro do feudo, cada nobre dispunha de poder político e jurídico como se fosse um pequeno monarca. A ele pertenciam também os meios materiais de administração, e isso incluía um pequeno exército, bem como a capacidade de cunhar moedas e cobrar tributos. Outro aspecto da sociedade feudal dizia respeito às leis. O direito estava baseado nos costumes e na tradição, que é o que chamamos de direito consuetudinário ou costumeiro. Esse direito preservava os privilégios da nobreza como algo natural. Recorria-se a argumentos religiosos e não a regras jurídicas formais que valessem para todos. Um direito desse tipo não interessava a burguesia. Entre a burguesia mercantil e o rei havia certos interesses comuns. A burguesia precisava do poder do rei para combater os privilégios da nobreza. O monarca, por sua vez, necessitava do apoio financeiro e político da burguesia. Ao mesmo tempo, os burgueses queriam que as leis fossem claras e que valessem para todos, a famosa igualdade perante a lei, pois só assim poderiam competir no mercado em igualdade de condições. Essa era uma característica do direito romano, que oferecia normas jurídicas definidas e impessoais. Tratava-se de um direito formal que não recorreria à religião. Ao mesmo tempo, como havia se consolidado no Império Romano, fornecia argumentos para justificar o poder absoluto do rei. A consolidação desse poder do rei ocorreu entre os séculos XVI e XVIII. A partir de então, a racionalização e a burocratização dos órgãos governamentais definiram a forma moderna do Estado. Caso típico de constituição do poder absoluto do rei, na França do século XVII havia 3 grandes camadas sociais, conhecidas como estados ou estamentos, que eram o clero, a nobreza e o terceiro estado. Tratava-se de uma sociedade estamental. Calma que mais adiante nesse vídeo eu explicarei o que é uma sociedade estamental. O clero tinha seus próprios privilégios, tribunais e assembleias. Recebia os dízimos da população e não pagava a talha, que era um tipo de contribuição ao Estado. A nobreza gozava de privilégios fiscais, justiça especial, direito de caçar e exigir obrigações feudais dos camponeses. Já o terceiro estado, formado pela maioria da população, não gozava de nenhum privilégio. Subdividia-se em 3 grupos, que era o grupo dos burgueses, o grupo dos artesãos e o grupo dos camponeses. O conflito entre essas grandes camadas sociais foi condição fundamental para a formação e estabilização do poder absolutista. O próprio rei instigava a disputas, protegeu a alta burguesia, deu-lhe monopólios comerciais e industriais, arrendou-lhe a cobrança de impostos, garantiu-lhe a ascensão social, apoiando-a contra o clero e a nobreza. Ao mesmo tempo, concedeu privilégios ao alto clero e submeteu a nobreza, oferecendo-lhe cargos e pensões. Explicarei agora o que é a sociedade estamental. A palavra estratificação designa certas formas de organização das sociedades baseadas em camadas ou estratos sociais. Tais camadas se diferenciam entre si com base em critérios de ordem econômica, étnica, social ou cultural. Na sociedade estamental, a estratificação adota a forma de estamentos sociais, também chamados de estados.
associados. Na sociedade feudal, por exemplo, existiam a nobreza, os servos e outros grupos sociais. Havia, é claro, diferenças econômicas entre eles. Os senhores, em geral, eram ricos e os servos eram pobres, mas a grande diferença estava no fato de que os nobres tinham uma relação de privilégio dentro da sociedade, enquanto os servos não tinham privilégio nenhum. Os privilégios eram dados pelo nascimento, isto é, já ao nascer a pessoa pertencia a um estamento em razão de laços de parentesco. Tais privilégios se manifestavam na forma de prestígio social, estilo de vida e sentimentos de honra. Dessa forma, a divisão básica na sociedade estamental da Europa medieval se fazia entre aqueles que tinham privilégios, que eram o clero e a nobreza, e aqueles que não tinham privilégios, que eram o chamado terceiro estado. De forma geral, a estratificação social era rígida. Não havia quase mobilidade social, isto é, quem nascia servo ou artesão jamais poderia sonhar em chegar à nobreza. Por volta de 1520, apareceram em Paris os primeiros protestantes, chamados na França de huguenotes. Muitos burgueses e alguns nobres, uns atraídos pelo reformismo, outros descontentes com a concentração do poder nas mãos do rei, converteram-se ao novo culto. Essa oposição à centralização e ao avanço do poder real deu à luta religiosa na França indisfarçável caráter político. Em 1570, pelo Edito de Saint-Germain, o governo do rei Carlos IX concedeu aos protestantes o direito de celebrar seu culto em algumas cidades e de dispor de 4 praças-fortes, entre as quais La Rochelle. Com a medida, Carlos IX e a rainha mãe Catarina de Médici procuraram pôr panos quentes na guerra civil entre católicos e huguenotes, deflagrada em 1562. Liderados pelo almirante Coligny, os protestantes cresceram em número e em prestígio político. Isso atraiu o ódio da rainha e de seu filho, que passaram a perseguir esses protestantes. A 24 de agosto de 1572, por ordem do rei, grupos de católicos massacraram cerca de 3.000 huguenotes, no episódio conhecido como Noite de São Bartolomeu. Com a morte de Carlos IX, em 1574, subiu ao trono seu irmão Henrique III. Teve início, então, a Guerra dos Três Henriques. De um lado, o católico Henrique de Guise, mais preocupado em conquistar a coroa do que em defender a fé, fundou a Liga Católica. De outro, o rei, também católico, mas temeroso das ambições do Duque de Guise. O terceiro vértice do triângulo era Henrique de Navarra, protestante e membro da alta nobreza que era a Casa de Bourbon. Para defender-se de Henrique de Guise, o rei aliou-se a Henrique de Navarra. Depois de algumas batalhas, Henrique III foi assassinado em 1589, deixando Henrique de Navarra como seu sucessor. Este assumiu o poder como Henrique IV depois de repudiar o protestantismo com uma frase que entrou para a história que diz o seguinte, abre aspas, Paris bem vale uma missa. Henrique IV deu início à dinastia de Bourbon em substituição à de Valois, reinante desde a Idade Média. Para pôr um fim às guerras de religião, promulgou o Edito de Nantes, que dava aos huguenotes liberdade de culto e direito de conservar algumas praças de guerra para sua defesa. Assassinado em 1610, Henrique IV foi sucedido no trono por seu filho Luís XIII, cujo governo seria controlado de fato pelo cardeal Richelieu, um de seus ministros. Richelieu combateu os protestantes que perderam a fortaleza de La Rochelle e todos os direitos políticos e militares, conservando apenas a liberdade de culto. Em 1643, com a morte de Luís XIII, subiu ao trono Luís XIV, ainda criança, sob regência da rainha-mãe. Ana de Áustria e do cardeal Mazarino Richelieu havia morrido em 1642. Por essa época, sucessivos aumentos de impostos revoltaram burgueses e membros da nobreza. Habitualmente, estes últimos não pagavam impostos, mas uma das taxas estabelecidas em 1646 incidia sobre todas as mercadorias que entravam em Paris, o que atingia também a nobreza. Além disso, em 1648, o governo de Mazarino determinou que certos funcionários da Justiça e das Finanças deveriam pagar pesadas taxas anuais para manter e transmitir seus cargos. Essas medidas provocaram também a reação do Parlamento de Paris, diversamente do Parlamento inglês. O de Paris era apenas uma Corte Suprema de Justiça controlada pela nobreza. Entre 1649 e 1652, esses setores descontentes se sublevaram em rebeliões conhecidas como
Frondas. Essas revoltas diminuíram momentaneamente o poder real e desorganizaram a França. Vale observar que, em 1649, o rei da Inglaterra, Carlos I, era decapitado por ordem do parlamento sublevado contra ele. Com a morte de Mazarino, em 1661, teve início o governo pessoal de Luís XIV, que se prolongaria até 1715 e que se tornaria o exemplo mais completo do absolutismo na Europa. Preparado desde criança por Mazarino para exercer o poder, Luís XIV sintetizou suas ideias absolutistas numa frase célebre que diz, abre aspas, o Estado sou eu. No plano político-administrativo, Luís XIV submeteu o Conselho de Estado à sua vontade. No plano social, estimulou a ascensão da burguesia, na qual recrutou o ministro da Fazenda Jean-Baptiste Colbert e controlou a nobreza, atraindo-a para a corte. Para isso, construiu o Palácio de Versalhes, onde chegou a acolher 6.000 pessoas da nobreza. A corte compensava os nobres da perda de poder político e satisfazia a vaidade de Luís, que passou a ser conhecido como Rei Sol. Em 1685, Luís XIV aboliu o Edito de Nantes, o que provocou grande evasão de capitais levados por protestantes que deixaram o país. A política externa de Luís XIV envolveu a França em numerosas aventuras militares, como a Guerra de Sucessão da Espanha, que durou de 1700 a 1713 e que tinha objetivos expansionistas. A afirmação do poder real na Inglaterra foi particularmente forte nos séculos XVI e XVII, com a dinastia Tudor. Henrique VIII, segundo rei dessa dinastia, impôs-se à nobreza, enfraquecida com a Guerra das Duas Rosas, e entrou em conflito com o papado. As razões desse conflito estavam ligadas à vida pessoal de Henrique VIII. Como já vimos em vídeos anteriores, o rei queria divorciar-se de sua primeira mulher para casar-se com Ana Bolena, uma dama da corte. O Papa o proibiu, Henrique rompeu com ele e fundou a Igreja Anglicana, que é um ramo do protestantismo. O conflito serviu de pretexto para que o rei confiscasse os bens da Igreja Católica que foram distribuídos ou vendidos entre membros da nobreza. A medida centralizou ainda mais o poder nas mãos de Henrique, que passou a ser também chefe da Igreja Anglicana. Sua filha, Elizabeth I, que foi rainha entre 1558 e 1603, apoiou-se na burguesia protestante e enfrentou a nobreza católica. Não hesitou em decapitar sua prima Maria Stuart, católica, ex-rainha da Escócia, apoiada pelo Papa e por Filipe II da Espanha. Em 1588, a Invencível Armada, uma frota enviada pelos espanhóis para esmagar a Inglaterra, foi destruída pelo mau tempo e pela esquadra inglesa. Começava uma nova fase na distribuição do poder entre as nações europeias. O resultado da política de Elizabeth foi o notável crescimento econômico da Inglaterra. Por volta de 1570, as manufaturas de lã e a exploração de minas de carvão estavam em franca ascensão. O comércio internacional progrediu, estimulando a construção naval. Ao mesmo tempo, o avanço da pirataria, apoiada pelo Estado, que eram os chamados corsários, sobre o Império Colonial espanhol e português, trouxe enormes lucros. A formação de empresas mercantis, como a dos mercadores aventureiros no século XV e a Companhia das Índias Orientais de 1600, dinamizou a expansão comercial e o tráfico de escravos da costa africana para a América. Simultaneamente, a elevação de impostos sobre as importações protegeu a produção manufatureira interna. Com a expansão do comércio, setores da nobreza passaram a produzir para o mercado, dando origem à pequena nobreza progressista que era a gentry. A burguesia mercantil das cidades portuárias, principalmente Londres, ganhou importância na Câmara dos Comuns. Os trabalhadores conquistaram o Estatuto dos Artesãos de 1563, que regulamentava as atividades, e a Lei dos Pobres, que impunha imposto obrigatório aos habitantes das comunidades para sustentar os desamparados. Pergunto a você, será que o poder desses reis era um poder sem limites? Nos séculos XVI e XVII, o rei detinha os atributos da soberania, que era o fato de poder decretar leis, fazer justiça, cobrar ou arrendar a cobrança dos impostos, manter o exército, nomear funcionários. O esquema burocrático-administrativo, contudo, estabelecia alguns limites a esse poder. Os funcionários recebiam os cargos hereditariamente de pai para filho, ou os compravam, o que permitia aumentar a renda do Estado. Essa forma
forma de recrutamento dava a alguns altos funcionários certa independência em relação ao rei, que para manter o controle sobre eles era obrigado a criar novos cargos. Havia outros limites ao exercício pleno do poder real. Por exemplo, o fato de cidades e corporações gozarem de certos privilégios que não podiam ser suprimidos arbitrariamente pelo rei. A grande extensão do país em alguns casos, as dificuldades de comunicação, a existência de leis consagradas pelos costumes que era o direito consuetudinário, normas religiosas que o soberano não podia desconhecer ou desrespeitar. Todas essas limitações, entretanto, não impediam que o rei centralizasse ferreamente o poder em suas mãos. Ele era o portador da soberania definida por Jean Bodin, que foi um dos teóricos do absolutismo, como o poder de fazer e anular as leis. E esse poder era atribuído ao rei. No próximo vídeo eu falarei sobre a África antes do século XIX. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a África antes do século XIX. Um grande abraço e tchau, tchau.